o senador Rogério Marinho encaminhou ao presidente do Supremo, ministro Edson Fachin, um pedido para que sejam colocados em julgamento 4 ações que contestam a constitucionalidade da lei da dosimetria. O tema está parado na corte há 96 dias, desde que o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a norma. No documento enviado ao ministro, Marinho afirma que estas ações estão prontas para análise do plenário e que não há medidas processuais pendentes que impeçam o julgamento. O senador também cita parecer da Procuradoria-Geral da República, apresentado em 18 de junho, contrário ao pedido de suspensão e favorável à constitucionalidade da lei. Sua análise, Guta Pini, 96 dias de espera com relação aí à lei da dosimetria. A gente aponta aqui no alto da tela esse lembrete para os ministros do Supremo Tribunal Federal também. É uma decisão absolutamente arbitrária e ilegal. Vocês imaginem que alguém não gosta de uma lei. E aí, essa entidade vai lá e ajuiza uma ação para questionar a validade dessa lei. E aí, o ministro, numa canetada, então tudo bem, nós vamos suspender essa lei. Se isso fosse admitido no nosso ordenamento jurídico, nenhuma lei estaria a salvo. Nós esvaziaríamos o processo legislativo, o Congresso Nacional, porque uma lei, ela só entra em vigor depois que ela passou por todos os trâmites no Congresso e depois que ela foi sancionada pelo presidente da República, ou então promulgada ali pelo Congresso Nacional, como foi o caso da lei da dosimetria. Se as leis corressem o risco de serem suspensas simplesmente porque alguém ajuizou uma ação, percebam o protagonismo que a caneta de um juiz ganharia dentro do nosso Estado democrático de direito. Os 3 poderes não existiriam mais. Existiria apenas um único poder absoluto, que seria o Poder Judiciário. E mais, as pessoas, inclusive entidades, que se incomodassem de alguma forma com a lei, bastaria ajuizar uma ação. Foi isso que aconteceu nesse caso. A Associação Brasileira de Imprensa e a rede, o partido político, entraram com ações questionando a lei da dosimetria e, por conta desse questionamento, o ministro, em uma canetada, suspendeu a lei. Percebam a insegurança jurídica que é criada no país. E, além disso, a lei que trata dessas ações que questionam a lei, o artigo de lei é muito claro dizendo que essa decisão para suspender uma lei, ela precisa de maioria absoluta do tribunal e não da caneta de um juiz. Então, por todos os ângulos que a gente olha essa questão, a gente encontra arbítrio, a gente encontra ilegalidade. Até porque, quando o ministro Alexandre de Moraes suspendeu a lei da dosimetria, ele não fez dentro dessas ações diretas de inconstitucionalidade. Ele fez lá nas execuções penais. Então, percebam, nem o ambiente que ele utilizou, nem o processo que ele utilizou para suspender a lei é correto. Mas o fato é que são 3 meses e essas pessoas estão aí, aguardando. Vejam só a tortura, mais uma tortura que essas pessoas são submetidas, porque essa lei poderia reduzir a pena dessas pessoas. Muitas delas poderiam já estar em regime do aberto, semiaberto. E nós estamos aí aguardando o arbítrio. Mais uma, a vontade. Enquanto o ministro não tiver vontade, ele não pauta. Então, é o direito que se submete ao juiz, e não o juiz que é obrigado a aplicar a lei. E a lei da dosimetria, vale lembrar, o Oeste não esquece, 96 dias parada no Supremo Tribunal Federal. A oposição também, assim como disse aí o senador Rogério Marinho, planeja pressionar o Supremo Tribunal para tentar destravar essa lei. A informação está disponível no nosso site. A repórter Sara Pérez nos conta que parlamentares da oposição do Congresso afirmaram que pretendem intensificar ainda nesta semana essa pressão sobre o STF diante da suspensão da lei da dosimetria, que completou no último domingo 3 meses. Essa cobrança ganha espaço durante a primeira semana de esforço concentrado que foi convocada, Berenice Leite, na Câmara e no Senado aí em Brasília, quando parlamentares retornaram aí em maior número à capital federal. Quero te ouvir.
Bom, Daniel, acho que é um gesto importante da oposição, do senador Marinho, enquanto líder da oposição no Senado, até porque nós estamos, né, nessa corrida eleitoral, apenas uma semana foi dedicada, aliás, somando essa e a próxima semana do mês de setembro, nós teremos somente 2 semanas de trabalho efetivo no Congresso Nacional. E essa mesma oposição que busca voltar ao poder do ponto de vista do executivo, da presidência da República. Eu gostaria de destacar isso porque nós temos aí outros candidatos que falam em anistia, que falam do 8 de janeiro, trazem promessas, inclusive para aqueles que foram condenados no processo arbitrário e persecutório do 8 de janeiro, mas não vejo nenhum tipo de ação sendo protocolada no Supremo, são apenas promessas. Então, acredito que a população brasileira, né, até mesmo aqueles que não se envolvem muito com política, mas que sabem, né, dessas centenas de condenações que tivemos, de pessoas que nunca tiveram um histórico, uma ficha na polícia corrida, né, que são idosos, que são pessoas que contribuíram a vida toda do ponto de vista do trabalho e tiveram suas aposentadorias cortadas, que hoje usam uma tornozeleira eletrônica, né? Recentemente, um idoso de 63 anos morreu, né? Nós já tivemos o caso do Clesão e nesta semana um senhor também faleceu, preso do 8 de janeiro, né, por questões de saúde, e é justamente essa tortura psicológica que agrava ainda mais a saúde física dessas pessoas. Então, é importante que realmente aqueles candidatos que querem levar a anistia, a própria dosimetria que está parada no colo do ministro Alexandre de Moraes, que eles realmente façam algo de efetivo, porque palavras nós já estamos ouvindo há alguns anos. Inclusive, a promessa era de que a dosimetria seria aprovada para que esses presos do 8 de janeiro passassem o Natal, né, em dezembro do ano passado com suas famílias. Nós já estamos quase chegando no próximo Natal, no caso deste ano, viu, Daniel? Passa rápido. É verdade. Nessa mesma reportagem da Sara Pérez, direto de Brasília, ela traz alguns integrantes da oposição, dentre eles o senador Eduardo Girão, que também criticou essa manutenção da suspensão por uma decisão individual de Moraes. Ele faz uma crítica bastante contundente, concentrando as críticas nesse fato de ter sido uma decisão monocrática que interrompeu os efeitos de uma lei que passou pelo Congresso, Marcelo Suano. Daniel, juridicamente já foi muito bem exposto. Os abusos que estão sendo cometidos, eles não são apenas abusos, são inconstitucionais também. Ou seja, nós estamos vendo uma corporação que está se defendendo porque ela alega que ela está se defendendo de indivíduos que adotaram o procedimento de ter personalizado o problema que eles estavam cometendo. Foi um erro. Não deveria ter sido personalizado em hipótese alguma. Isso deveria ter sido institucionalizado para dizer que a instituição tem que ser preservada. E a preservação da instituição é exatamente a retirada desses abusadores que lá estavam, mas sem precisar ofender ninguém, sem precisar falar nada. Essa foi uma falha. E essa falha acabou fazendo com que eles utilizassem o mesmo argumento para dizer: opa, então é pessoal. Se é pessoal, o abusador não somos nós, o abusador está do outro lado. E para nos defendermos dos abusadores, o que nós faremos? Utilizaremos não a lei, mas o arrepio da lei para dizer que nós estamos defendendo a democracia contra indivíduos externos às instituições. Foi essa a grande falha. Mas, ainda assim, era uma falha que nasceu de uma necessidade de enfrentar indivíduos que não estavam preocupados com o Brasil, com a legislação, com o arcabouço jurídico, com a Constituição, com nada. Estavam preocupados apenas em defender os seus interesses e, tão ruim quanto isso, interesse dos grupos que estavam mantendo eles ali e que tinham intenções pessoais de se apropriar do patrimônio público brasileiro. Mas essa personalização foi uma falha. Aí nós temos a questão da dosimetria. Ok. 4 ADIs. Ok, uma das coisas aí eu vou ter que falar isso. Como é que a Associação Brasileira de Imprensa, ao invés de estar preocupado com aquilo que diz respeito aos abusos contra a liberdade de imprensa, foi uma dessas entidades que entrou com uma ADI na lei da dosimetria. O que ela tem a ver com isso, a Associação Brasileira de Imprensa? Que porcaria é essa? Por que você não tem vergonha e vai defender os jornalistas?
vai defender a liberdade de imprensa, vai defender a liberdade de expressão, porque foi nisso que ela se notabilizou ao longo da história, defendendo a liberdade de imprensa, ao ponto de se apresentar diante de momentos mais duros da nossa história e dizendo, nós enfrentaremos esses momentos contra esses abusos de autoridades que estão acontecendo. Por que agora a própria ABI entrou com essa ADI? A ADI, por si só, ela já chegou, ela pode, é um direito constitucional, está exposto. Mas o problema da decisão monocrática, como foi exposto magnificamente pela Guta e pela Berenice, a questão da decisão monocrática, ela não deveria nem existir. E ela seria resolvido o problema da decisão monocrática se nós acabássemos com essa jabuticaba, esse jabuti, essa porcaria que foi colocada em cima da árvore, de simplesmente dar ao Supremo Tribunal Federal uma função recursal. Recurso se encerra no STJ. Ponto final. E não no STF. STF é constitucional. Estaria valendo, ok. Mas simplesmente eles fazem o que eles querem. E a decisão monocrática ela foi estimulada exatamente por causa dessas questões que dizem respeito à função recursal. E eles usam para tudo. Eles fazem o que eles querem. São os erros que nós estamos vendo que está destruindo a nossa sociedade. O Brasil vai se fragmentar. E os culpados por isso serão esses indivíduos. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens e daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.